Seja bem-vindo ao programa Pra Que Serve Isso? Do canal Passo a Passo. Você passou anos entrando em salas de aula, tendo várias aulas, ouvindo vários professores explicando diversas coisas, principalmente na área da matemática, e se perguntando: por que eu estou aprendendo isso? Para que serve isso? Onde é que eu vou usar isso? E muitas vezes, essas perguntas ficaram sem respostas. No programa de hoje, eu irei responder: o que é uma função polinomial do primeiro grau? Por que ela é chamada de função linear? O que representa o seu coeficiente angular? O que representa a sua variável? O que representa o seu coeficiente linear? Para que serve a função polinomial do primeiro grau? Por que você tem que aprender isso? Por que é importante aprender isso? Se você passou vários anos tendo essa e várias outras perguntas, bom, no episódio de hoje eu irei elucidar algumas questões sobre a função polinomial do primeiro grau. Porém, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Se você possui dificuldades com matemática ou física e está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver lista de exercícios ou provas, lendo livros que você não consegue compreender, bom, pare de perder o seu tempo. Entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu irei auxiliá-lo. Bom, agora, o que é uma função polinomial do primeiro grau? É uma função matemática da forma f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, ou seja, são valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Você deve se lembrar que dentro do conjunto dos números reais estão os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. E a variável x, ela é o quê? Ela é o valor que oscila dentro da função. E o termo primeiro grau se refere ao fato de que a variável x está elevada à primeira potência. Por que a função é chamada de função linear? Ela é chamada de função linear porque a sua representação gráfica é de uma reta e o comportamento dela é linear. A variação da função está diretamente ligada à variação de sua variável. O que representa o seu coeficiente angular? Ele representa a inclinação da reta no gráfico. Através dele, é possível determinar o ângulo estabelecido pela reta no gráfico. Ou seja, qual é a angulação que essa reta tem no gráfico? Você pode utilizar o coeficiente angular para determinar isso. Ele também está diretamente relacionado a quanto a função varia à medida que os valores da sua variável aumentam. O que representa o coeficiente linear b? Ele representa o valor que a função obtém quando ela toca na ordenada y do plano cartesiano. Ele é um valor fixo. O que representa a sua variável x? X é o valor que varia dentro da função. São os valores que pertencem ao domínio da função. Conforme x muda, o valor da função também muda. Aí você pergunta, tá, eu entendi tudo isso aí, mas onde é que eu uso isso? Para que serve isso? Eu aprendo a função polinomial do primeiro grau só para ficar desenhando gráfico? Bom, a função também pode ser utilizada para calcular o seu rendimento. Nessa hora você para e pensa, mas calma aí, eu não ganho em euro, que não seja por isso. Vamos calcular em reais. Imagine uma vendedora que recebe um salário fixo de R$ 1.500 por mês e ganha R$ 200 de comissão por cada produto vendido. Qual função representa o seu ganho mensal? Bom, vou pegar aqui as minhas ferramentas. No caso, que é a minha função polinomial do primeiro grau, os seus coeficientes e a sua variável. Primeira pergunta: qual é o meu coeficiente linear? Qual é o valor fixo que pertence ao conjunto dos números reais e que não vai oscilar? São os R$ 1.500, que é o salário fixo que a vendedora recebe. Qual é o coeficiente angular? Que vai estar multiplicando a variável, o valor que é variável. Aqui são os R$ 200 que ela recebe de comissão por cada produto vendido.
Qual vai ser a variável? Vai ser o quê? O número de produtos vendidos. Logo, a função que expressa o ganho dessa vendedora mensal vai ser o quê? 200 vezes x mais 1.500. Então, a função polinomial do primeiro grau, ela é utilizada, por exemplo, por um empregador, mesmo que de forma implícita, para calcular o valor da mão de obra. O custo da mão de obra. Ah, vou pagar tanto para uma pessoa. Essa pessoa vai ganhar tanto de comissão. Vai ter a cada X produto que ela venda. Então, o empregado pode calcular o seu salário, a empresa pode calcular o custo do salário. Agora, um carro viaja a uma velocidade constante de 90 km por hora. Qual função representa a distância percorrida ao longo do tempo? Imagine, você vai fazer uma viagem, você quer saber, caramba, quanto de combustível eu vou gastar, ou quanto tempo eu vou levar nessa viagem, se o limite da estrada é 100, é 80, é 90 km por hora. Eu vou fazer uma média de velocidade aí no caso aqui do exemplo, 90 km por hora. Quanto tempo eu vou levar? Bom, usando aqui da nossa ferramenta, que é a função polinomial do primeiro grau, você pode obter essa informação. Então, qual é o meu coeficiente linear, o valor que não muda? Aqui ele vai ser zero. Por quê? Porque o ponto inicial do qual você vai estar saindo vai ser um marco zero. Ah, estou saindo da minha casa para fazer essa viagem e ir para um hotel, uma pousada, uma outra casa na outra cidade. Qual vai ser o coeficiente angular que vai estar multiplicando a variável? Bom, qual vai ser a variável aqui? A variável é o tempo. Qual vai ser o valor que multiplica a variável? A velocidade, que são os 90 km por hora. Logo, se a variável é o tempo da viagem e o coeficiente angular é a velocidade, eu obtenho que a distância vai ser igual ao quê? A 90 vezes x, mais zero. Então, se eu quero saber, qual vai ser a distância percorrida depois de 30 minutos de viagem? Ou depois de 2 horas de viagem? Ou depois de 5 horas de viagem? Através dessa fórmula eu posso obter. Eu também poderia usar uma fórmula para calcular o quê? O custo da viagem, usando a função polinomial do primeiro grau. Próximo exemplo. Uma loja oferece um desconto de 10% sobre o preço original de um produto, mas cobra uma taxa fixa de R$ 50 de entrega. Qual função descreve o preço final do produto? Então vamos pegar aqui, novamente a nossa ferramenta, a função polinomial do primeiro grau. Qual vai ser o coeficiente linear, o valor fixo, que não vai ser alterado? Vai ser o quê? A taxa de entrega. É o valor fixo que nós temos. Qual vai ser a variável? Bom, a variável vai ser a quantidade de produtos. Tem 10% de desconto no preço original de um produto. Só que eu preciso saber quantos produtos vão ser comprados. E qual vai ser o coeficiente angular? Qual vai ser o valor que vai estar atrelado à quantidade de produtos comprados? Bom, é o custo de cada produto. E o custo de cada produto vai ser o quê? Vai ser 1 menos 0,10, vai ser igual a 90%, né? Vai ser igual a 0,9. Por quê? Porque a loja não oferece um desconto de 10% sobre o preço original de um produto? Logo, se é 90%, eu tenho o quê? Que o coeficiente angular, que vai ser o custo do produto, vai ser igual a 1 menos 0,10. Por que 1 menos 0,10? Simples. Observe que o 1 representa 100%. 0,10 representa 10%, que é o desconto. Então, se eu quero saber qual é o valor do preço do produto, ele vai ser igual ao quê? A 100%, que é o custo do produto, menos 10%. Então, o custo do produto agora é 90%. Passando o valor de percentual para um valor numérico decimal, eu vou ter o quê? 1 menos 0,10 igual a 0,9 ou 0,90. Então, simplesmente, divido todos esses valores por 100, cada um deles, para ter o quê? O custo de cada produto, que vai ser o custo de 90%.
Com isso, eu tenho que a função que relativa ao preço final do produto vai ser igual ao quê? A 0,9 vezes x, que é a quantidade de produtos, mais 50, que é a taxa fixa de entrega. Ah, mas se eu for pegar o produto na loja, então não tem que pagar a taxa de entrega. Então eu coloco 0 no lugar de 50 e eu tenho o quê? O preço final do produto. Com esses exemplos, eu espero ter te demonstrado que você tem que aprender função linear. Você aprende isso na sua escola, por quê? Porque ela está em todo lugar. Ela está no táxi ou no Uber que você pega, está na conta de luz que você paga, está na conta de gás que você paga, está no iFood ou no Uber que você usa para encomendar uma comida, está na conta que você paga quando vai em uma loja, está no seu dia a dia, cercando você em todos os ambientes. E aprendê-la aumenta a sua capacidade de raciocínio lógico, mesmo que você não perceba e a esteja utilizando de forma implícita. Então, você tem que aprender função polinomial do primeiro grau para deixar de ser um jumento. No próximo episódio, na próxima semana. Por que você tem que aprender o Teorema de Pitágoras? Para que serve isso?